Estamos de volta com o Casa Mais e se tem uma coisa que muda um ambiente é a cor. Nas paredes, no teto, no chão, detalhes em texturas, a pintura renova, pode deixar o ambiente mais claro, aberto e bonito. Mas você aí, já se arriscou a pintar alguma coisa aí na sua casa? É uma tarefa fácil e simples? A gente foi em busca de mais informações para te mostrar algumas técnicas. Tudo começa pelo básico, pelo jeito que o rolo com tinta é passado na parede. Ele descarrega o rolo em V para não deixar uma quantidade grande de tinta num lugar só. Aí sim, depois ele vai repassando e uniformizando até deixar ela num acabamento bom, sem um excesso de tinta. Antes disso, é preciso tratar a parede que vai receber a tinta, principalmente em áreas internas. O local deve ser limpo e ficar sem ondulações. Acompanhamos a pintura desta casa. A gente está fazendo o acabamento final, que é a última demão. Mas antes disso, o que a gente fez? A gente teve que aplicar toda a parte de massa, lixar toda a parede e daí sim vir com a tinta para fazer o acabamento. Essa é a terceira demão de tinta, que é a última demão. Mas não necessariamente que a gente vai ter que fazer 3 aplicações de tinta. Isso é caso a caso, mas no mínimo 3 demãos, para ficar um acabamento bom e uniforme. A gente faz a parte de pintura do teto, finaliza o teto para depois a gente partir para as paredes. Porque o que acontece, como é uma pintura teto, corre muito risco de você respingar nas paredes. Aí por isso que a gente começa, finaliza o teto para depois direcionar a pintura na parede. Cada pintura exige o seu equipamento, que nem o Juarez. O Juarez está rolhando com o rolo anti-gota, que é um rolo que vai dar uma qualidade e um acabamento melhor na parede. O Jerry, ele está fazendo a parte de recorte, que está usando um pad e o pincel. Um pincel não muito largo, que proporciona fácil pintura nos cantos, atrás da sanca do gesso. Outro cuidado fundamental para esta hora é com o piso, que deve ser isolado para evitar manchas. Antes de tudo, de começar uma pintura, a gente precisa fazer isso, que o que acontece. Não adianta eu fazer a minha parte e estragar do outro. A gente faz o isolamento, cuida do processo que teve antes, aí sim para a gente fazer a parte de acabamento, que a gente é os últimos a vir para a obra e o último a sair da obra. Para áreas externas, o processo é diferente, principalmente se for com texturas. Nessa casa, o processo vai ser o impermeabilizante, que é um produto impermeável, que vai corrigir fissuras e prevenir umidade, de externa para interna. Após o impermeabilizante, a gente vai fazer a parte da textura e depois, posteriormente, a parte da pintura. A parte da textura, depois que o menino passa o impermeabilizante, espera o tempo de secagem do produto de 4 a 8 horas, mas o bom é 8 horas. Faz o mesmo processo, desce ali naquele pano com o balancinho, com o rolo especial para a textura, aplicando a textura e desenhando ela. Isso vai do profissional ou do método que você quer a textura, porque você pode desenhar ela de várias maneiras, mais pingada, mais escorrida, enfim, do gosto do cliente. A pintura é mais difícil de ser trocada se o resultado final não te agradar. Então a dica é: comece em pequenos espaços e com cores claras. Siga o passo a passo e procure lojas especializadas no assunto. O melhor de tudo isso é botar a mão na massa, se aventurar e se divertir com cada etapa. Mas se a área pintada for maior ou se você quer texturas e técnicas diferentes, é melhor procurar por especialistas. Eu acho que uma equipe qualificada, você vai ter um acabamento melhor lá no final. Isso se torna muito gratificante, tanto para nós quanto para o cliente. Porque nada mais gratificante do que o cliente chegar num acabamento, num final de obra, olhar o acabamento e dizer, pô, valeu a pena. E é hora de valorizar o seu projeto aqui no Casa Mais. O quadro Inspiração Oeste de hoje mostra que qualquer espaço pode ser funcional e estiloso. Olha só!
O espaço é uma kitnet que fica em São Miguel do Oeste. A escolha por essa estrutura simples veio para facilitar o dia a dia de uma jovem advogada. Uma kitnet nada mais é que um apartamento tradicional com metragem reduzida e geralmente possui apenas um cômodo que serve como quarto e sala, um banheiro separado e uma pequena cozinha, separada por uma bancada. Esses espaços compactos voltaram a cair no gosto popular nos últimos anos, sendo cada vez mais procurados por quem deseja morar sozinho, por oferecer baixo custo, menor manutenção e maior aconchego. O projeto, desenvolvido pelo Estúdio Lazo Arquitetura e Interiores, que fica na cidade de Guaraciaba, previu a distribuição adequada do layout e foi possível até mesmo colocar uma cama tamanho queen, armários, uma bancada camarim, uma cômoda e um painel para a TV. Para dar maior aconchego ao ambiente, tons amadeirados, que aliado a cores neutras e ao papel de parede geométrico, tornam o espaço mais moderno e com personalidade. Um projeto que realmente delimita os espaços ao mesmo tempo que deixa tudo muito bem integrado e que serve para os apartamentos estúdio. Você também pode participar do Casa Mais e ver o seu trabalho sendo valorizado. Nas redes sociais é só usar a hashtag Inspiração Oeste ou entrar em contato com a nossa equipe pelo telefone que está no seu vídeo. A gente te espera! E não sai daí porque depois tem muito mais. A gente volta já!